Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias, louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Amadas, passando aqui para compartilhar uma experiência que eu tive com o Senhor, louvado seja Deus, aleluias. Bem no comecinho do canal eu falei, mas, como eu tenho falado, tem chegado muitos inscritos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. E aí eu vou estar sempre contando, relatando algumas experiências que eu já falei no início para as amadas. Louvado seja Deus, aleluias, para aqueles que estão chegando agora e os que vão estar passando por aqui. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Glória a Deus. Irmãs, quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, eu ouvi muita coisa, Eu vi muita coisa, me ensinaram muita coisa. Eu aprendi muita coisa, umas, que são verdades, estão na Bíblia, e outras que não estão na Bíblia. Mas eu aprendi, serviram de experiências para a minha vida. Louvado seja Deus, aleluias. Mas tinha coisas que eu ouvia e eu perguntava a Deus, eu questionava ao Senhor. Eu perguntava a Deus se era de Deus, se eu podia, Então, assim, eu sempre gostei muito de conversar com o Senhor. Tem aquele momento que você está em oração, tem aquele momento que você está conversando com o Senhor. Então, eu gosto muito de orar, mas eu também gosto muito de dialogar, de conversar com o meu Senhor. E eu ouvia muitas pregações de muitas doutrinas, sabe, que às vezes eu ficava com a mente um pouquinho assim embaralhada, embaraçada, por ser nova convertida e não ter assim uma experiência assim com o Senhor ainda. E eu comecei a orar ao Senhor um certo dia, como eu usava muito batom, esmalte, pintura de cabelo, eu usava muito, eu sempre gostei, muito. Mas um dia eu fui perguntar ao meu Senhor, eu fui perguntar a Deus se estava certo, se Ele se agradava de mim daquela maneira. Por quê? Uma vez eu fui fazer uma obra no hospital e Deus, Ele tomou um doente e Ele falou, que Ele ia me levar a muitos lugares e que era para eu mudar, deixar a cor do meu cabelo natural, tirar as pinturas, porque da maneira que Ele ia me usar e aonde Ele ia me levar, tinha pessoas que iam aceitar, mas tinha outras pessoas que iam estar com os dedos apontados para mim, em forma de julgamentos. E então Ele falou na boca, daquele homem, e eu sabia que era o Senhor, porque eu nunca tinha tido uma experiência dessas. E eu senti algo muito bom ali. E com cada um, amados, Deus tem um trabalhar. Com cada um. Tem pessoas que vai usar e Deus ele não vai cobrar nada. Mas tem pessoas que ele vai cobrar. Então, essa experiência é minha. Eu não estou dizendo aqui que ninguém faça, que ninguém use ou que deixe. Não. É uma experiência minha que eu estou compartilhando com as amadas. E vocês têm livre acesso a Deus para falar com Ele e perguntar ao Senhor. E Deus ele vai lhe responder como Ele respondeu a mim. Então, Deus usou muito aquele homem doente ali para mim. E eu tirei o esmalte, eu tirei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muita coisa. Mas eu deixei a pintura do cabelo. Eu gostava do cabelo loiro ou então o acaju, aquele
aquela cor acaju. Eu gostava muito. E eu deixei, mas só que aonde eu ia, Deus usava vaso e me repreendia. E graças a Deus, orando muito a Deus, com jejum e oração, né, eu abri mão. Graças a Deus, hoje eu não sinto falta nenhuma, nem de esmalte, nem de pintura de cabelo, não me sinto feia, não me sinto velha, nem menos nem mais do que ninguém. Eu me sinto em paz com Deus. Mas, o que é que eu quero compartilhar aqui com as irmãs? Eu orando ao Senhor e jejuando, eu perguntando a Deus se realmente era do Senhor. Eu sabia que Deus havia falado, mas eu queria algo, eu queria ter mais. Sabe quando você quer mais, ouvir mais algo do Senhor? E um dia, o Senhor ele me deu um sonho. E nesse sonho eu ia fazer a obra do Senhor. Eu me arrumava toda e eu ia fazer a obra do Senhor com a minha Bíblia na mão, como eu sempre ando. E no caminho, neste sonho, no caminho eu encontrava um salão de beleza. E neste salão, quando eu olhava, tinha uma placa dizendo que tudo ali estava em promoção. E eu chegava e dizia assim, já que ninguém, né, está me vendo, eu vou pintar o meu cabelo e pintar a minha unha. Então, vou fazer pé, mão e cabelo. E ali eu entrava naquele salão e ali eu fazia o meu cabelo, eu fazia a minha unha do pé, da mão, glória a Jesus, né? Eu ficava bem arrumada. Só que no decorrer disso, glória a Jesus, a hora passava e eu perdia o ônibus para onde eu ia fazer a obra. Quando eu saía ali daquele salão, eu dizia assim, meu Deus, eu perdi a hora. E agora, o que é que eu faço? Nisso eu ia para o ponto, quando eu chegava no ponto, irmãs, o ônibus ele passava muito rápido, como se fosse um piscar de olho, e eu perdia. Eu falava, eu vou para outro ponto. Quando eu ia atravessar para outro ponto, o ônibus também passava do outro lado, em um piscar de olho, e saía pegando algumas pessoas, como fez no outro ponto. Algumas pessoas, não eram todas que estavam ali, que ia. Né? E pegava, e era rápido, e não era um ônibus como esse que a gente pega aqui para ir trabalhar, era um ônibus diferente. E eu ficava muito angustiada porque eu havia perdido aquele transporte e eu não ia chegar ao destino, né, que eu havia marcado que estaria lá. E ali, né, eu voltava para o outro ponto. E quando eu ia voltando, no meio entre um ponto e outro, a terra, ela se abria. E da terra ela saía alguns bichos, que eu não sei o nome daqueles animais, e eles avançavam nas minhas unhas, das pés, das mãos, puxavam meus cabelos. E eu dizia, saia, eu com a Bíblia na mão, eu dizia, saia daqui, em nome de Jesus, eu te repreendo, sai daqui. E aí, depois de muita luta, eu ouvia uma voz, e aquela voz muito mansa, meiga e suave, mas falava com muita autoridade e dizia assim, você tem a palavra, mas você não tem autoridade. E eu dizia, por quê? E aí, aquela voz dizia assim, você se distraiu no caminho. E quando eu olhava, eu ouvia outra voz, né, de muita raiva, de muito ódio, e dizia assim, realmente você tem a palavra, mas você não tem autoridade. Porque no seu corpo há algo que é meu. E ali arrancava as minhas unhas, começava a puxar os meus cabelos, era como se eu estivesse sendo torturada. E eu nunca esqueci deste sonho, e com muita luta eu acordei, e eu acordei muito cansada, acordei angustiada, acordei, sabe, chorando. E o que é que eu aprendi com este sonho? Que não é só o esmalte, né, que Deus cobra, ou a pintura de cabelo. É tudo aquilo que distrai a gente do caminho de Deus, que faz a gente se perder. Eu não uso mais esmalte, eu não uso a minha unha assim, tudo branco, tudo, nem eu mesmo compro o alicate, eu mesmo tiro algumas cutículas, as cutículas, né, que
Essas carninhas mortas que ficam na unha. Eu não faço sobrancelha, eu não pinto cabelo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu aprendi com essa experiência que não é só o esmalte, não é só a pintura de cabelo que vai fazer a pessoa se perder. É a distração, quando nós nos distraímos com coisas que não vale a pena, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aprendi também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando eu falo com Deus, eu peço algo a Deus, Deus me responde. Então tem pessoas que vai usar o seu esmalte, tem pessoas que vai pintar o seu cabelo e Deus ele não vai cobrar. Deus ele não vai cobrar não, amadas. Mas tem pessoas que Deus ele vai cobrar, sim. Porque eu aprendi neste sonho que tem muitas coisas que nos distrai e nos leva para longe do Senhor. Como, por exemplo, uma pessoa está na presença do Senhor e ela não perdoar. Eu, na minha caminhada, já há 23 anos na caminhada, na presença do Senhor, eu aprendi. Deus não me quer com nenhuma pintura, mas eu também não posso julgar alguém que usa. Porque ali é ela e Deus. Se ela pedir ao Senhor, perguntar a Deus, Deus vai dizer como que ela quer, que ele quer aquele vaso na presença do Senhor. As irmãs estão me entendendo? Quem estiver me entendendo, amadas, deixa um amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não estou aqui para julgar nem apontar ninguém. É uma experiência que eu tive. Então, mas já tem pessoas que também estão na presença do Senhor, que tem muitos anos, mas ela não perdoa. O coração é cheio de mágoa. E uma das coisas que vai fazer muitas irmãs perder a sua salvação, amadas, é a falta de perdão. Eu aprendi na palavra de Deus. A falta de perdão é uma distração que nos afasta de Deus. A pessoa acaba se distraindo. Acha que é só, não, ele que venha pedir perdão. Eu não fiz nada, Deus que perdoe. Eu não consigo. Deus não me ajudou ainda a eu perdoar. Não é Deus que vai fazer você perdoar. É você que vai perdoar o teu irmão. É fácil? Não. Não é fácil, não. Mas você consegue. Em Deus, você consegue todas as coisas. Nós conseguimos todas as coisas. Porque nós somos mais que vencedoras. Nós somos mais que vencedores no Senhor, nosso Deus. Então eu aprendi na caminhada com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que a mágoa, ela nos afasta de Deus. Um coração magoado, um coração ferido, um coração que não perdoa, essa mágoa nos afasta do Senhor. Pessoas que não pesam nas suas palavras, gostam de ferir, de machucar, de magoar as pessoas, também está sendo uma pedra de tropeço na vida daquela pessoa e está afastando aquela pessoa do Senhor. Porque a pessoa vai ficando magoada, entristecido. Daqui a pouco não suporta ver mais a cara daquele irmão, daquela irmã e está longe do Senhor. Vai se afastando de Deus. Aleluia. Eu fui aprendendo na caminhada com o Senhor que muitas coisas são distrações, muitas coisas nos distraem, nos leva para longe do Senhor Jesus. Eu tive essa experiência, foi uma experiência que edificou a minha vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu parei de gastar o meu dinheiro em 15, fazendo unha, fazendo cabelo, porque eu gastava, eu era aquela pessoa que se eu não pintasse o meu cabelo não tinha nada certo, eu tinha que fazer, eu tinha que pintar a minha unha, eu tinha que fazer, porque senão estava incompleto, tudo em mim estava incompleto. Mas o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. O Senhor me ajudou. O Senhor me deu força. O Senhor tinha uma obra comigo e não queria que ninguém a me apontasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, glórias a Jesus. Mas eu não posso chegar aqui, nem o Senhor me dá esse direito de eu chegar aqui e dizer para vocês, você que usa, você que faz isso e aquilo, você vai para o inferno. Não. O que leva a pessoa para o inferno é um coração sujo, é um coração que não perdoa, é um coração longe do Senhor. Aleluia, é um coração, louvado seja Deus, que não quer nada com o Senhor. Mas você tem boca e você pode falar com Deus e Deus pode lhe moldar da maneira que Ele quer e lhe fazer de você um vaso novo.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não posso dizer que você não use. Mas também se você me perguntar, chegar e perguntar para mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se é bom, para mim não foi. Para mim não foi. Você pode perguntar ao Senhor, porque é muito bom conversar com Deus. É muito bom dialogar com o Senhor. É muito bom estar na presença de Deus. E Deus, ele tira as nossas dúvidas. A igreja a qual eu fazia parte, todo mundo usava de tudo. Mas tinha algumas irmãs, né, que não. E eu, o Senhor, não permitiu que eu usasse. E eu obedeci ao Senhor. E estou muito bem na presença do Senhor. E antes de encerrar este vídeo, essa experiência, eu quero deixar para vocês aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quando o Senhor ele chega para os discípulos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele, louvado seja Deus, ensina eles a orarem. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor ele chega e diz assim, aleluia. Aqui em Mateus 6, no seu versículo 5, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas de rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e ora ao teu pai que estás em oculto ou em secreto, aleluia, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vã repetições, como gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a pessoa pede para Deus perdoar os nossos pecados, mas nós também temos que perdoar aquele que nos ofende. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, primeiro nós temos que perdoar, para depois recebermos o perdão de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, está bem explicado aqui. Só obtemos o perdão de Deus quando perdoamos os nossos inimigos, quando perdoamos aquele que nos ofende. Se não perdoamos, o Senhor não pode nos perdoar. Ficamos impedidos de recebermos o perdão de Deus. A palavra do Senhor ela é muito clara. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Aleluia. Então, está claro, irmãos. A falta de perdão, ela acaba nos afastando da presença do Senhor. Então, irmãos, eu tinha a palavra de Deus, aleluia. Eu tinha a Bíblia na minha mão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu não tinha autoridade para expulsar demônios, eu não tinha autoridade, aleluia, porque havia algo em mim que pertencia ao inimigo. Então, a vaidade estava em mim, aleluia, o coração duro também estava em mim, aleluia, Deus queria tratar comigo e Deus tratou. Depois eu vou falar a vocês a experiência que eu tive, Deus me mostrando o meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Mas hoje, né, só até aqui. Então, Deus tirou de mim, né, o esmalte, a pintura de cabelo, o brinco, né, a maquiagem. Deus, ele tirou de mim. Eu não sinto falta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ganhei muitas experiências com Deus. Deus falou muito comigo depois que eu comecei a renunciar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha vida realmente foi diferente, tem sido diferente. Louvado seja Deus. E o conselho que eu dou a vocês, que são servas do Senhor, orem a Deus. Perguntem ao Senhor.
Você tem um espelho dentro do seu quarto, tem gente que tem no quarto e na sala. Pergunta ao Senhor, Deus, o que está agradando em mim? O que não está agradando? E Deus, ele vai falar. E ele vai te ajudar a você a se libertar. Então, essa é a experiência que eu deixo para as amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos e a todas. Amém?